Um próximo pensamento: ninguém nasce racista. Na nossa sociedade, todos nós nascemos puros. Para que nós sejamos preconceituosos, nós precisamos receber esses preconceitos. Então, em um primeiro momento, esses preconceitos muitas vezes são passados por nós, pela família. Passando pela família, a família de uma maneira passiva, ela passa aquele preconceito para o seu filho. O pai, por exemplo, quando ele está dirigindo, ele diz: tinha que ser mulher. As mulheres são todas assim. Mulheres no volante, perigo constante. Então nós passamos aí, sem querer, de uma maneira passiva, essa intolerância que dificilmente será trabalhada de uma maneira lógica, óbvia e respeitosa. Depois, nós temos o preconceito na escola. O preconceito na escola, ele nasce de uma maneira cultural. Esse preconceito na escola, uma criança transfere toda aquela raiva dela, toda aquela educação caseira não tida de uma maneira correta, ela transfere para um outro amigo e vai diferenciando pela etnia, pela condição sexual, pelo simples fato de ser mulher. Então, a criança precisa, em o seu período de molde, ser recebida calorosamente e socialmente, de modo a não carregar consigo este preconceito. Depois, a posteriori, nós temos uma posição, ou melhor, algumas expressões na nossa sociedade, no nosso dia a dia, que muitas vezes ninguém percebe, mas são expressões completamente preconceituosas. Todos nós ouvimos essas expressões preconceituosas. Por exemplo, quando nós trabalhamos muito, nós temos aquela expressão daquela cantiga, muito antiga, da escrava Isaura. Lerê, 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 lerê. Então, é um legado da escravidão. Eu estou trabalhando muito. Depois, antigamente, cantávamos racismo no carnaval. E que racismo era esse? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Homofobia. Cantávamos. Tínhamos também a expressão, e temos até hoje, cabelo ruim. Quando eu tenho a expressão cabelo ruim, eu quero dizer o seguinte: o cabelo afro do negro não é um cabelo socialmente inserido na nossa sociedade. Depois, eu tenho a expressão cabelo bom. A expressão cabelo bom se dirige às pessoas caucasianas com cabelo liso. Por esse motivo, muitas vezes, as pessoas, para se enquadrarem, as pessoas negras, muitas vezes, não todas, não estou generalizando, mas fazem o uso da chapinha para alisar o cabelo e ser socialmente aceita. Pois nós temos também outra expressão que é passiva: olhos bonitos. Que olhos bonitos você tem? Esses olhos bonitos, sem sombra de dúvida, são para pessoas caucasianas, ou seja, brancas, de olhos azuis ou verdes. E depois nós também temos a expressão que foi trazida de um legado da escravidão e nós utilizamos hoje sem perceber: não grite comigo, eu não sou seu escravo. Dando a entender que com o escravo, com aquela pessoa que está numa condição inferior a você, você pode gritar, você pode menosprezar, você pode discriminar. Preconceito e medo. O preconceito, em sua grande maioria, todos eles, na realidade, ele mostra profundamente aquele medo que eu tenho, que reside em mim sobre alguma coisa, alguma pessoa, alguma minoria. É sempre bom lembrar da posição de Freud, que é um prato cheio para a psicanálise, que nos faz pensar em alguns questionamentos. Por que você se preocupa
tanto se o seu vizinho, se o outro está se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. Um segundo pensamento: por que você se preocupa tanto com o tom de melanina, com a etnia de uma outra pessoa? Então, muitas vezes, esse seu preconceito fala muito mais de você do que aquele alvo que você quer acertar. Então, pensemos nisso. Muito cuidado, porque muitas vezes o preconceito, de acordo com a visão psicanalítica, pode falar muito mais de mim, dos meus medos, das minhas frustrações, do que de fato o alvo que eu quero buscar. E chegando ao questionamento, às posições finais, nós temos uma coisa para nós pensarmos: o preconceito é danoso, o preconceito mata. Ser preconceituoso gera violência. Ao longo da história, o preconceito matou mulheres, matou homossexuais, matou ciganos, matou negros. Então, há países que nós temos que pensar que criam leis misóginas, racistas, homofóbicas, demofóbicas. E essas leis são simplesmente para diferenciar, para inferiorizar, para diminuir mulheres, negros, homossexuais, ciganos, daquele conceito que erroneamente a maioria da sociedade carrega, que é o preconceito sobre normalidade. O que é ser normal? Não sou eu, não é você, não é ninguém em condições sociais para definir de uma maneira clara para vocês o que vem a ser esse conceito de normalidade. Existe hoje na nossa sociedade algo que nós chamamos de ditadura social. Essa ditadura social é uma ditadura que vai todas as vezes, todos os dias, a todo momento, estigmatizando, tentando normalizar, tentando fazer que o padrão social siga tudo aquilo que a bolha social, que a ditadura social nos impõe. Então, tudo isso deve ser evitado por todos. Não existe ser humano perfeito, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Existe você que me ouve, existe eu, existimos nós. Existem pessoas diferentes, claro, com as suas imperfeições, com as suas necessidades pessoais, com as suas deficiências pessoais, mas ser uma pessoa preconceituosa mostra que somos uma pessoa que ainda está amarrada, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa com mente fechada. Em pleno século XXI, para que nós consigamos atingir aquilo que está presente no nosso hino nacional, heróico e retumbante, uma sociedade heróica e retumbante, só conseguiremos ser de fato uma sociedade heróica e retumbante quando nós, quando eu, quando você, quando todos aceitarmos a sociedade, a pessoa, o indivíduo da maneira que ele é. Pensemos nisso e nos livremos de uma vez por todas dessa doença que causa sofrimento, que causa desrespeito, que causa intolerância, que causa dor e, infelizmente, que causa, hoje em dia, muita morte. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado a todos que me assistiram e até a próxima.